Era manhã de um sábado, onde a maioria das famílias se reúne para almoçar, se divertir, mas esse sábado ele foi diferente. Na manhã desse sábado eu recebi uma ligação de uma mulher pedindo socorro. Acabava de ser vítima de violência doméstica. Ela residia em outro município, um município distante da capital, mas nós, como advogados e advogadas, não olhamos por essa perspectiva. Nós olhamos uma vítima que pede a nossa ajuda e nós devemos ajudar. Ao chegar no município, percebi que não era só uma mulher, mas uma mulher grávida de 7 meses e uma criança de apenas 1 ano que teriam sido violentadas e expulsas de casa. Então, o que estava em jogo não era somente uma mulher, mas toda uma família. Ao chegar na delegacia, já acompanhada com a minha cliente, juntamente com o meu sócio, nós fomos no balcão de atendimento para relatar a situação que havia ocorrido com ela e o desejo de registrar o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas e a recondução daquela mulher, juntamente com o seu filho, para a sua residência. Nós fomos tratados de uma forma totalmente desrespeituosa, com uma falta de cordialidade gigantesca por aqueles servidores que estavam presentes. Naquele momento, diante daquela situação, não houve amparo algum, tanto para a vítima, que estava numa situação de violência e de um estado psicológico totalmente grave, tanto para 2 profissionais que estavam ali tentando ajudá-la. Me recordo que naquele momento, a servidora que estava atendendo eu e o meu sócio relatou que a equipe multidisciplinar que atendia as vítimas de violência doméstica não atendia aos finais de semana e que a gente precisaria retornar na segunda-feira. O escrivão, que também estava presente na situação, falou a mesma coisa. Eu tentei explicar a situação, tentei explicar que a gente teria se deslocado da capital até o município para acompanhar aquela vítima, que ela não tinha condições alguma de retornar durante a semana desacompanhada, porque ela estava sob ameaças do agressor e estava totalmente desamparada. Mas nem diante de uma situação triste e totalmente excepcional, nenhum tipo de amparo foi oferecido para minha cliente. Diante daquela situação, a gente se retirou da delegacia sem ajuda alguma e eu acionei as autoridades competentes que eu acreditava que poderia ajudar para que a minha cliente pudesse receber o atendimento devido. Após constatar algumas autoridades, eles me explicaram que eu poderia retornar até a delegacia, que eu deveria ter sido atendida com ela e eu iria ser atendida por ela, porque eles iriam tomar as medidas cabíveis. Ao retornar na delegacia, nós fomos atendidas novamente de uma forma totalmente grosseira, desrespeituosa, e fomos até a sala do depoimento para que o escrivão pudesse colher o depoimento da minha cliente. Nessa situação, eu e meu sócio ouvimos uma pessoa do lado de fora batendo de uma forma bem violenta na janela, chamando a gente para fora. E quando a gente saiu, se tratava do delegado, que estava de uma forma totalmente
descontrolada a gritar conosco, perguntando, né, quem tinha relatado às autoridades que a vítima, então, não tinha recebido atendimento na delegacia dele. Ele relatava dessa forma, que a delegacia era dele e que ele queria tirar satisfação com essa pessoa. Naquele momento, eu me senti assustada, porque a situação não tinha ocorrido daquela forma. Eu apenas teria ido atrás dos direitos da minha cliente e que ela realmente pudesse receber o atendimento e pudesse retornar para dentro da residência dela juntamente com seu filho. E relatei de forma calma para o delegado a situação, que os servidores dele teriam nos atendido de uma forma totalmente descabida, desrespeituosa, mas ele não deu muita importância ao nosso relato. Ele veio para cima de mim de uma forma bastante agressiva, tentou me coagir, gritava comigo e 1 minuto depois eu estava rodeada de policiais armados, como se toda a situação tivesse sido ocasionada por mim. Então, naquele momento, eu percebi que não se tratava apenas de uma vítima, mas de 2. Porque eu estava ali à procura de ajudar a minha cliente, que acabava de ser vítima de violência doméstica e estava sendo vítima de uma violência pela autoridade que deveria ajudar. Naquela situação, por sorte, eu estava acompanhada pelo meu sócio, que tomou a frente e me defendeu, mas que também foi agredido verbalmente, tanto por gestos, tanto com palavras, mas por sorte nós conseguimos fazer com que a situação fosse encerrada, pelo menos até aquele momento. Retornamos para dentro da sala do depoimento e quando a gente saiu da delegacia não havia mais ninguém que a gente pudesse colher qualquer tipo de informação sobre o andamento daquele registro. Ou seja, o delegado havia retirado todos os servidores da delegacia, a gente estava totalmente sozinho dentro da delegacia. Então, nessa situação, o que mais me deixou apreensiva é que eu estava no interior, dentro de uma delegacia, procurando ajuda, procurando exercer a minha profissão e fui violentada por aquele que deveria amparar. Então, quando uma situação dessa ocorre, nós devemos relatar para as prerrogativas da OAB para que tomem as medidas necessárias para que outras vítimas não ocorram. Então, assim como eu, outras mulheres advogadas que estiverem passando por essas violações de prerrogativas, não se calem, denunciem, procurem as prerrogativas da OAB e procurem a defesa dos seus direitos. Bom, meu sonho era ser advogada. Realizei meu sonho em 2011, colei grau, passei na OAB, comecei a advogar. Um determinado dia, recebi um telefonema por volta de 10h30 da noite, depois de ter passado o dia todo trabalhando e ter ministrado aula até as 21h40. Atendi o telefonema e fui me encontrar com a família na DEFLA. A família queria registrar um boletim de ocorrência. Eu cheguei na DEFLA e perguntei para o agente, para o policial que estava lá, se tinha ido uma determinada mulher, descrevi as características, ele falou que sim, e que o delegado havia encaminhado essa mulher para a delegacia da mulher. Perguntei por quê, que na minha opinião não era caso de violência doméstica. E ele disse porque o delegado entendeu que era de violência doméstica. Então eu pedi para ele, para falar com o delegado. Ele perguntou quem eu era. Eu falei, sou Lúcia Ribeiro, sou advogada contratada pela família. Ele pediu a minha carteira, eu dei a minha carteira para ele
e ele me mandou sair da sala dele e aguardar no balcão. Eu já ia saindo e voltei e pedi a minha carteira. Aí ele olhou para mim e disse: a sua carteira está retida para averiguação. Aí eu olhei e perguntei: como é que é? Quem me garante que a senhora é advogada mesmo? Eu disse: eu não estou entendendo. Quem me garante que a sua carteira não está vencida? Eu falei: não estou entendendo. Ele disse: quem me garante que você é você? Aguarde lá fora. Eu olhei para o teto, vi uma câmera. Eu olhei para ele, percebi que estava armado, porque era policial, claro, e saí. E cheguei no balcão um pouco indignada, porque eu não estava querendo aceitar a situação que estava acontecendo comigo. 23 horas, eu numa delegacia de flagrantes, acompanhando uma família para registrar um boletim de ocorrência e ter a minha profissão negada, ser colocada em xeque, ser questionada, ser acusada de repente estar fraudando um documento, de repente estar me valendo de uma situação que eu não estava vivenciando, que eu não era eu. E aí eu fiquei aguardando, chegaram 2 policiais, eu apresentei a minha carteira de vacina, que era o documento que eu tinha, que estava na minha carteira junto com a minha carteira da UAB, e a minha carteira de estudante da UNB, onde faço mestrado. E eu fiquei tremendo, eu fiquei realmente muito assustada, constrangida, porque eu, como uma mulher advogada, experiente, com mais de 10 anos de atuação, professora, especialista, mestra, estava sendo questionada, estava colocando em questão, estavam questionando a minha atuação enquanto advogada, se eu era eu mesma. O delegado me atendeu, eu estava bem transtornada, constrangida, tremendo, porque eu estava me recusando a entender o que estava acontecendo comigo. E ele pediu desculpas, tentou justificar a atuação do policial, mas isso é uma situação que não tem justificativa. Nessa situação tem 2 questões. Primeiro, tem a questão do racismo, o fato de uma mulher negra não ser vista como uma profissional do direito, como se o direito não fosse o espaço para a gente, mas também a violação de uma prerrogativa de uma mulher negra, advogada, criminalista. Infelizmente é assim que a sociedade nos vê. E o que é que eu peço? Que a gente não fique calado, que a gente acione a comissão de prerrogativas, que a gente acione a OAB, que a gente denuncie, porque violação de prerrogativas é crime. Como diz a nossa Constituição no seu artigo 133, a advocacia é essencial à administração da justiça. E na advocacia cabem homens, mulheres, brancos, pretos, indígenas, porque essa profissão é para todas nós. Já faz tanto tempo, mas parece que foi ontem. Essa situação ocorreu no ano de 2017. Numa vez que eu fui atender um cliente que estava recolhido na unidade prisional. E eu me dirigi até aquele local apenas para que ele pudesse assinar a procuração e me passar mais informações para poder fazer a sua defesa. Já fui até o local sem sapato de salto, sem nenhuma bijuteria, justamente para entrar e sair o mais rápido possível. Quando eu cheguei na unidade prisional, que eu passei pelo detector de metais, na época não tinha o body scan, ele acionou, então eu fiquei entrando e saindo, e mesmo argumentando e dizendo que eu não estava portando nada, me foi sugerido que saísse daquele local e retirasse a peça íntima, porque eu só ia entrar se o detector não apitasse mais. Precisei acionar a comissão de prerrogativas na época, e mesmo acompanhada da comissão de prerrogativas, mesmo argumentando os nossos direitos,
não foi permitido que eu adentrasse na unidade. Fui levada até uma sala para passar por uma revista íntima. Tive que levantar a blusa até a altura do peito para que a policial feminina, visse que eu estava apenas de sutiã, que eu não tinha nada. Ela me apalpou, né, no sentido de tentar sentir alguma coisa, viu que era apenas o sutiã e só assim eu fui liberada para entrar. Saí de lá me sentindo a pior profissional do mundo e nunca mais voltei naquele local para atender um cliente, porque essa experiência foi muito traumática e o direito criminal não era para mim. Então, nós não podemos nos calar. Isso aconteceu em 2017, mas nada mudou de lá para cá. Porém, nossas prerrogativas, elas são inegociáveis. A minha história com a advocacia é muito linda. Eu comecei a admirar essa profissão quando, de fato, eu precisei de um advogado. E com aquela atuação deslumbrante, que foi essencial para o êxito da minha ação, foi quando eu percebi que eu queria ser tão boa ou melhor que aquele profissional. Decidi me formar em Direito. Decidida, logo em seguida entrei na faculdade e estagiei por 4 anos e meio na área, quando eu aprendi apenas o lado interno da profissão. Em 2013 eu comecei a advogar e eu comecei a ver o lado obscuro da advocacia. Comecei a ver as violações de perto, principalmente em delegacias e em presídios. Essas violações, por incrível que pareça, elas eram mais de 70% das minhas atuações. Ou seja, somente 30% que eu conseguia exercer minha profissão, atuar sem uma violação de prerrogativa, sem um abuso de autoridade ali presente. Em meio de várias violações de prerrogativas, eu resolvi procurar a OAB e pedir ajuda. Foi quando eu conheci a Comissão de Prerrogativas e passei a fazer parte dela. Atuei por 6 anos. Ela me fortaleceu a lutar pelas prerrogativas dos advogados, inclusive as minhas prerrogativas. Foi então que eu comecei a não aceitar mais aquelas violações. E dentro de 10 anos de advocacia, eu tive uma violação recente, que foi inclusive uma das mais graves, qual eu tive uma agressão física. E essa violação foi um caso simples, onde 2 clientes foram conduzidos à delegacia por desacato. Eu estive na delegacia e entrei na sala onde os PMs estavam com as minhas clientes e eles estavam registrando o boletim de ocorrência. Eu cheguei ao comandante da guarnição e solicitei para que eu tivesse acesso à cliente, apresentei minha OAB e ele simplesmente disse que ali eu não teria acesso a elas, que era para mim ir para a minha sala, que aquela sala pertencia a eles. Infelizmente, ele não conhecia a Lei Federal de número 8.906 de 94. Lei essa que ampara os advogados em seu exercício da profissão. Tentei explicar ao policial por várias vezes que existia essa lei e que eu tinha total acesso às clientes quando elas estavam em poder do Estado, mesmo estando dentro da delegacia, porque eu tinha total acesso a qualquer sala da delegacia. Este disse que era formado em Direito e conhecia as leis e não ia me dar o direito de ter acesso a cliente. Eu continuei argumentando. Foi quando este me deu um empurrão, qual eu dei 2 passos para trás nos peitos e disse para que eu me afastasse dele e me impediu totalmente de eu exercer minha profissão. Foi quando ali me desestabilizei. Só tive uma oportunidade, ligar para as prerrogativas e ligar também para a capitã do dia, que era oficial do dia. Quando a capitã esteve presente e também a Comissão de Prerrogativas, chamaram os policiais em uma conversa particular, qual lá deixaram claro qual era o meu exercício e qual eram os meus direitos. A capitã chegou até mim e disse que eu poderia conversar com as minhas clientes ali onde elas estavam. Foi quando eu consegui, mesmo abalada, conversar com elas
e disse qual era o procedimento que eu aguardaria elas serem passado para o lado da Polícia Civil, qual eu fui muito bem tratada e elas foram soltas ali mesmo. Tem um caso bem importante nessa situação. As clientes foram absolvidas e esse caso foi encaminhado pelo próprio juiz para o controle externo policial do Ministério Público para devidas apurações. Hoje estamos aguardando essas apurações. Me senti desrespeitada, abusada, violentada como advogada, como mulher, como mãe e à frente das minhas clientes e diante de todos os homens que permaneciam naquele local. As únicas mulheres presentes ali eram apenas eu e as 2 clientes. Hoje, com 11 anos de profissão, sigo com muitas cicatrizes, porém me sinto muito mais forte. Sigo firme para combater qualquer violação de prerrogativas, tanto como para mim, como para qualquer colega meu advogado. Eu conto com o respeito de todos os profissionais, assim como todos os advogados. Eles, quando estão trabalhando, eles esperam a mesma coisa. Portanto, se eu não obtiver o meu direito resguardado, eu buscarei sempre que o meu direito seja resguardado, mesmo que seja de forma administrativa, inclusive judicial. E dou um conselho para os meus colegas advogados, principalmente aos novos advogados. Lutem pelos seus direitos. Não deixem que esses abusadores de lei calem vocês.